Todos bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Vamos continuar as nossas pregações nessa carta que tem nos edificado tanto. Temos aprendido tanto com o servo do Senhor que nos escreveu, que nos ensina com suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Carta de Tiago. Nós já estamos no capítulo 4, já estamos no final da carta de Tiago. Versículos dessa noite serão o versículo 11 e o versículo 12. Apenas 2 versículos que também nos trazem um ensinamento muito grande nessa noite. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Quem achou pode dizer um amém? Glória a Deus. Tiago então vai nos escrever: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém? Pode tomar o seu assento. No trecho anterior que nós vimos da carta de Tiago, ele mostrou pra gente, ele nos ensinou que a gente briga tanto por causa dos desejos que a gente tem, por causa dos direitos que a gente tem e quer defender. Tiago mostrou que as discussões, as guerras, então, no meio do povo de Deus, que acontecem, é normal, Tiago já falava sobre isso, são por causa, então, desses interesses e desejos que a gente insiste em defender. Nós nunca queremos ser colocados para trás, deixados para trás, nunca queremos levar o prejuízo ou sofrer uma ofensa. A gente sempre tenta nos defender e é por isso então que a gente acaba brigando tanto como irmãos na igreja. Ele mostrou também que essas pessoas, por quererem sempre se defender o seu direito, defender os seus desejos, elas acabam se tornando então egoístas, egocêntricas, acabam nem sabendo mais orar, não sabem nem mais pedir a Deus, porque querem pedir coisas para se esbaldar em desejos. Então Tiago mostrou isso para a gente. E agora então, ele traz um peso ainda maior, ele traz o peso da lei de Deus para esse assunto. Irmãos brigando, irmãos falando mal uns dos outros, ele traz então o peso da lei de Deus para dentro dessa situação. E ele inicia esse trecho dizendo: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então ele mostrou que as brigas, as discussões, as guerras são porque os irmãos estavam se defendendo os seus direitos, os seus desejos, oravam a Deus para que Deus satisfizesse os desejos deles, então acabavam brigando, não sabiam orar. Mas Tiago aqui então ele pede que aqueles irmãos parem de falar mal uns dos outros. Uma igreja, como era a igreja que Tiago escreveu, cheio de pessoas egoístas, cheio de pessoas presunçosas, pessoas que queriam ser mestres a ponto dele dizer: não queiram tanto de vocês serem mestres. Esse tipo de igreja, então, aqueles irmãos acabavam achando que falar mal do próximo, falar mal do irmão, poderia ser uma arma que eles pudessem usar para crescer no ministério, para ganhar um cargo na igreja. Então aqueles irmãos estavam pensando: se eu diminuir alguém, talvez eu cresça. Mas Tiago está dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. Parece um assunto tão cotidiano, tão contemporâneo, mas a carta de Tiago foi escrita há 2000 anos atrás. Nós sabemos então que irmãos falando mal de outros irmãos é algo que acontece desde o início da igreja. E Tiago então, já desde o começo, ele pede: irmãos, não falem mal uns dos outros. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, e ele diz: há tanto cristão atacando o cristão que o diabo fica sem ter o que fazer. Então Tiago está dizendo: vocês estão brigando, vocês estão se atacando, vocês estão falando mal uns dos outros, que testemunho vocês estão dando para os de fora? Como alguém vai poder olhar para a igreja de Senhor e vai querer fazer parte dela? Uma pessoa olha para a igreja, uma igreja que fala mal uns dos outros, por que ele gostaria de fazer parte daquele local, daquela igreja, daquela comunidade? Então Tiago está dizendo: não fiquem falando mal uns dos outros. Isso não gera bom testemunho, isso não são boas obras. Isso vai fazer com que
os outros irmãos, possíveis irmãos, se afastem, não queiram fazer parte. E Spurgeon, então, ele diz: nem o diabo não precisa fazer nada, porque vocês mesmos estão se destruindo, vocês mesmos causam mau testemunho para vocês. Mas o pior é que não era só aos irmãos que Tiago escrevia. Aos Gálatas, Paulo também vai dizer: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, além dos irmãos que Tiago escrevia, os Gálatas também mutuamente se destruíam. Estavam se mordendo, estavam se devorando, estavam causando mau testemunho. Eles mesmos, um falava mal do outro, que falava mal do outro, e isso fazia com que a igreja estivesse sendo então destruída mutuamente. Cada um fazia a sua parte para destruir aquela igreja da Galácia. E é o que Paulo está dizendo: vocês serão destruídos se vocês continuarem dessa forma. E aos Coríntios, outra igreja que causou muitos males ao evangelho, uma igreja que demandou muito da atenção de Paulo, ele vai escrever: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, desde os primórdios, desde os primeiros passos da igreja cristã, irmãos falavam mal, irmãos brigavam com irmãos, irmãos iam aos tribunais recorrer os seus direitos, defender os seus direitos. Mas Paulo, Tiago está dizendo: calmem, não deem mau testemunho para os de fora. Ninguém vai querer fazer parte da igreja de vocês, da comunidade de vocês, se vocês continuarem dessa forma. Vocês estão dando mau testemunho, e o evangelho ele não vai avançar. O reino de Deus ele não vai avançar se vocês não forem unidos, se vocês não falarem bem uns dos outros, se vocês então não deixarem os seus direitos, os seus desejos para depois e servirem o próximo, amando ele como vocês amam a vocês mesmos. Mas o ensino supremo ele é de Cristo, e lá em Marcos ele vai dizer: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Então o que Cristo, o que Paulo, o que nós falamos hoje é: se nós estivermos divididos, se nós não conseguirmos concordar na fé, no amor, na misericórdia, a nossa igreja ela não vai permanecer unida. E eu não falo só da obra de amor e fé, a gente fala da igreja de Cristo em geral. Se o irmão da Assembleia brigar com o da Batista, se o irmão da Presbiteriana brigar com nós aqui da obra de amor e fé, como o reino de Deus vai continuar de pé? Como que nós vamos poder convencer ou passar a mensagem do evangelho para os de fora, se nós, entre nós, estamos brigando? Se nós, entre nós, falamos mal uns dos outros, como alguém vai querer fazer parte desse reino? Então Tiago está dizendo, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo: se unam em um só pensamento, amem-se a vocês, para que os de fora queiram participar disso, porque não há possibilidade alguma de uma igreja frutificar, não há possibilidade alguma do reino de Deus avançar nessa terra, não há possibilidade alguma de nós darmos glória a Deus enquanto seres humanos, enquanto igreja, se nós estivermos brigando entre nós mesmos. Então, algo que acontece desde os primórdios da igreja, acontece hoje, e é algo que a Bíblia está nos ensinando: parem de brigar, parem de falar mal uns dos outros, amem-se, preguem o evangelho, mostrem a esse mundo de trevas que na comunidade de Jesus o amor impera, a união impera. Mostre para eles que é bom estar na igreja, mostre a eles que é bom ficar escutando um pregador falar desse evangelho, que ele é tão doce, que ele é tão maravilhoso. Mostrem ao mundo e não briguem entre si, mostrem que é bom ser igreja, mostrem que é bom estar sob o senhorio de Cristo. Então não briguem, mas concordem uns com os outros, se unam
em favor desse evangelho, em favor desse reino. E tudo o que o mundo corrompido, tudo o que o diabo quer é ver a igreja então se degladiando. Tudo que o mundo corrompido, o mundo dos descrentes, dos ateus, daqueles que são escarnecedores da fé, tudo que eles querem é ver os crentes brigando uns contra os outros. Tudo que eles querem é ver um crente debochando do outro, um cristão mentindo sobre o outro. Tudo que o diabo quer é isso, ver a gente se destruir de dentro para fora. E a gente não pode fazer isso. Nós não podemos cair nessa cilada de Satanás, de fazer com que o mundo veja que nós não somos unidos. Porque nós temos um só Senhor, nós temos um só batismo, um só evangelho. Então nós não podemos brigar da forma que brigamos, não podemos discutir da forma que discutimos, porque nós temos um Senhor que nos molda, que nos guia, que nos leva. Então que a gente não caia nessa cilada de Satanás, que a gente então não entre na onda do mundo e então se destrua de dentro para fora. E muitas pessoas, elas acabam não vindo para a igreja, porque elas veem irmãos falando de irmãos. O irmão sai do culto falando mal do pregador, o pregador sai de cima do púlpito falando da plateia que não prestou atenção nele. Então como que as pessoas vão querer fazer parte disso? Como que as pessoas vão querer ser ou serão atraídas a fazer parte de uma comunidade se ela for dessa forma? Então que a gente se una para que as pessoas não sejam então afastadas da vida em comunidade, da igreja, do evangelho, mas que a gente se una, que a gente pregue o evangelho, que a gente mostre que a gente se ama, que a gente se cuida, que a gente se exorta, que a gente puxa a orelha um do outro, mas que nós não falamos mal um do outro, nós não condenamos o outro, nós nos ajudamos a crescer em santidade, a andar em piedade, que nós somos uma comunidade de pessoas que sempre querem ver o bem um do outro, porque a gente sabe que o reino de Deus ele é formado de pessoas. Então que a gente consiga sempre fazer com que as pessoas queiram vir para a igreja e não que elas queiram estar afastadas da igreja. Eu sempre dou o exemplo, as pessoas dizem que não vêm para a igreja por causa de um irmão, por causa de outro irmão, e a gente como crente já se levanta e diz, não, mas tu não tem que olhar para o irmão, tu tem que olhar para Jesus. E eu sempre dou exemplo, quando eu conheço uma pessoa, quando eu conheci o pastor, antes de eu saber como a cabeça dele pensava, como a mente dele funcionava, primeiro eu cheguei e apertei a mão dele. Primeiro eu toquei no membro, primeiro eu toquei nas mãos dele, para depois conhecer como a mente dele funcionava. Então antes das pessoas conhecerem como Jesus pensa, como Jesus faz, que ele é o nosso cabeça, primeiro essa pessoa então precisa tocar nos membros de Jesus, que somos nós, mãos e pés de Jesus na terra. Então para que as pessoas conheçam como Jesus faz as coisas, como Jesus pensa as coisas, que nós estendamos as nossas mãos com carinho, que nós estendamos as nossas mãos trazendo essas pessoas e não empurrando e não dando um tapa, porque se nós empurrarmos, se nós dermos um tapa nessas pessoas, elas nunca vão querer mais olhar no rosto, na cabeça da igreja, no cabeça da igreja. Então a gente, como membro do corpo de Cristo nessa terra, nós temos essa responsabilidade de darmos um bom testemunho, de sermos unidos, de pregarmos o evangelho, para que as pessoas queiram então conhecer esse Jesus e fazer parte dessa comunidade, desta igreja, desta tão linda, tão perfeita igreja. Então que a gente consiga, através do poder do Espírito Santo, dar um bom testemunho, não falarmos mal uns dos outros, refrearmos a nossa língua e que nós consigamos andar em santidade, que as pessoas consigam ver em nós o brilho de Jesus, a glória de Deus e queiram fazer parte disso. Não somos nós que vamos entrar no coração das pessoas, é o Espírito Santo, mas Ele usa as nossas palavras e as nossas atitudes para fazer isso. Então que a gente consiga, a partir de hoje, a partir de agora, dar um bom testemunho, não falarmos mal, não brigarmos uns com os outros, mas nos unirmos, pentecostais, assembleianos, batistas, seja o que for, nós temos um só evangelho, um só Senhor, então nós temos que ser uma só igreja também. E Tiago ele continua então e ele diz, aquele que fala mal do seu irmão,
ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então, além desses malefícios que traz, nós falarmos mal uns dos outros, nós brigarmos entre nós, além de nós não fazer com que ninguém queira se converter, Tiago está dizendo que fazer isso é falar mal da própria lei de Deus. Julgar alguém é julgar a própria lei de Deus. E Tiago ele fala isso para trazer esse peso que há nessa vida que a gente está levando sendo crente. Não é algo comum falar mal do irmão, não é algo comum julgar o irmão, a pessoa, o homem. Falar dos pecados então de uma pessoa ou julgar as atitudes de uma pessoa é diferente de julgar a pessoa. Eu posso muito bem olhar para alguém e falar para ela: a mentira que tu está falando é errado, o adultério que tu está cometendo é errado, mas eu não posso dizer você está no inferno. Não sou eu que julgo a pessoa, eu julgo apenas as atitudes da pessoa. Eu prego o evangelho para que o Espírito Santo transforme essa pessoa. Então Tiago está dizendo: vocês como irmãos, se vocês condenarem alguém, vocês estão condenando a própria lei de Deus. Então a gente não pode fazer isso. Tiago está dizendo que as pessoas no reino de Deus, ela tem uma importância tão grande quanto conhecer a lei de Deus. Então quando eu falo mal de alguém, quando eu condeno alguém, Tiago está dizendo, é a mesma coisa que tu olhar para a lei de Deus e falar mal da lei de Deus. É a mesma coisa que tu olhar para a lei de Deus e condenar a lei de Deus. Tiago está dizendo, ter um conhecimento bíblico é tão importante quanto amar as pessoas. Tiago está dizendo que o reino de Deus ele é formado de pessoas ao mesmo tempo que ele é formado de uma boa teologia, de uma boa doutrina bíblica. Tiago está dizendo, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber o que Deus espera de você é tão importante quanto você amar o próximo. É tão importante quanto você levar o próximo a conhecer a mais de Deus. Não adianta ler muitos livros, não adianta ler a Bíblia inteira, se todo esse conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, não levar as pessoas a amar mais o próximo, amar mais o irmão. Ninguém será salvo pelo tanto de Bíblia que conhece, mas por demonstrar fé em Cristo e amor ao próximo. É por isso que as pessoas serão salvas. Então Tiago está dizendo, você quer falar mal do seu irmão? Você quer condenar o seu irmão? Saiba que você está fazendo isso com a própria lei de Deus. Você está falando do próprio Deus que o criou à imagem e semelhança daquele irmão que você está condenando. Então não faça isso. Como eu disse, todo o conhecimento bíblico e teológico que nós temos devem servir à igreja, devem servir ao reino de Deus, devem fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus. Jesus, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, o homem mais teológico que já pisou nessa terra, o homem que tinha mais conhecimento de Deus que já pisou nessa terra, o que ele fazia? Conduzia as pessoas ao arrependimento, à fé no seu nome e à comunhão com Deus. Então que nós consigamos conhecer, nos aproximar de Deus, nos sujeitar a Deus, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus, não condenando, não julgando, não dizendo para a pessoa você está no inferno, mas dizendo para ela, se arrependa dos seus pecados, se entregue ao senhorio de Jesus, se submeta a Deus e você terá a vida eterna. Então que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que ser igreja é bom e que nós a amamos e que nós queremos o bem delas e nós não queremos condená-las, nós queremos que elas sejam salvas, assim como Cristo também o fazia. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas você então é um juiz. Quando nós começamos a condenar as pessoas, nós acabamos nos tornando juízes, e isso é uma coisa que nós não fomos chamados para ser. Quando eu olho para um irmão e digo, você está condenado, quando eu olho para o outro irmão e começo a falar mal dele, eu estou me tornando então um juiz no reino de Deus. Mas nós não fomos chamados para ser os juízes, nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus.
para sermos os representantes de Cristo, os embaixadores de Cristo. Deus, Ele é o juiz. Deus, Ele vai condenar. Quando nós, então, queremos ser os juízes, nós acabamos cometendo um grande pecado. E quando Tiago ele fala a respeito de se tornar juiz, ele traz a imagem de um tribunal. E nesse tribunal, Deus, o Pai, Ele é o juiz. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. E nós, nesse tribunal, nós somos os réus. Nós é que cometemos as infrações, nós é que cometemos os crimes contra Deus. Então nós não fomos chamados para ser juízes, mas nós somos os réus nesse tribunal. Então que a gente deixe o julgamento para Deus, que a gente deixe o julgamento para o Cordeiro que um dia voltará e então Ele sentenciará aqueles que Ele acha que deve sentenciar. Mas que a gente consiga estar sempre dispostos a mostrar o amor de Jesus. Que a gente sempre esteja disposto a mostrar que ser igreja é algo bom, estar na igreja é algo maravilhoso. Que nós não nos tornemos, então, juízes, porque a igreja ela não foi chamada para ser juiz. A igreja ela foi chamada para observar essa lei. A igreja ela foi chamada não para julgar a lei, não para se tornar juízes deste mundo, mas a igreja ela foi chamada então para ser observadora da lei. E essa lei ela tem então motivos para existir para nós hoje. E eu trouxe então os motivos de haver lei. E primeiro, como Tiago já falou, a lei não foi dada para que eu e você, para que a igreja julgasse ela. Em Romanos capítulo 7, versículo 12, Paulo vai dizer: porque conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então a palavra já está dizendo, não queiram julgar a lei, não queiram olhar para as palavras de Deus e dizer o que é bom, o que é ruim, o que deve ou o que não deve ser cumprido, porque o mandamento ele é santo, justo e bom, a lei ela é santa. Não é vocês que vão julgar aquilo que Deus já escreveu. Não somos nós como igreja que vamos decidir se é bom ou se é ruim, porque a própria Bíblia já está dizendo, a lei ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então a lei não está aqui para que a gente então julgue ela. A lei também não foi nos dada para que julgássemos os irmãos. Em Romanos 2, de 21 a 23, Paulo vai dizer: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então a lei não foi dada para que eu julgasse o próximo, porque se eu usar a lei para julgar alguém, eu mesmo me condeno, porque eu também quebro a lei todos os dias. Eu digo ao irmão, não minta, mas eu também minto. Eu digo ao irmão, não cobice, mas eu também cobiço. Então se eu quiser usar a lei para julgar os irmãos, como Tiago falou, eu vou estar eu mesmo me julgando. Se eu condenar o irmão por causa de algo que ele quebrou na lei, eu vou estar me condenando porque eu também quebro a lei. Como Tiago mesmo já tinha dito, quem quebrar ou quem tropeçar em um só ponto da lei, quebra ela por inteiro. Então não adianta eu apontar o adultério de alguém se eu minto ou se eu cobiço. É a mesma coisa, ele quebrou um ponto, eu quebrei o outro, mas nós dois quebramos a lei inteira. Então a lei não foi nos dada para que eu e você julgássemos ou condenássemos os irmãos. A lei também não foi dada para que nós fôssemos salvos por meio dela. Aos Gálatas Paulo vai escrever: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então quando Deus ele nos traz a lei, além de não pedir a nossa opinião se está bom ou se está ruim para que a gente julgasse essa lei, ele também diz: não adianta vocês querer condenar os irmãos com esta lei, porque se vocês tentar isso, vocês vão acabar se condenando, porque vocês também quebram ela. E ele também vai dizer que essa lei foi trazida não para que a gente fosse salvo por ela, porque para ser salvo pela obediência à lei deveríamos
cumprir 100% dessa lei. E a gente sabe que nenhum de nós consegue fazer isso. Quebramos apenas um ponto. É a mesma coisa que nós tivéssemos quebrado ela por inteiro. A lei foi dada, então, para que o povo aprendesse a conhecer o seu Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento pleno do pecado. Então Deus ele nos dá a lei não para que a gente fosse salva por ela, mas para que a gente entendesse e conhecesse esse nosso Deus. Conhecer o que ele acha que é bom, o que ele acha que é ruim, o que ele acha que devemos fazer, o que ele acha que nós não devemos fazer. Então Deus ele traz a lei diante de nós para que a gente compreenda o seu caráter, compreenda o que ele acha agradável, o que ele acha bom e tudo aquilo também que ele acha desagradável e ruim. E a lei também nos foi dada para conhecer a nós mesmos. Em Romanos também, Paulo falou bastante da lei aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei ela é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o que Paulo está dizendo? Com a lei vocês sabem que vocês não são espirituais. Com a lei vocês conhecem a si mesmo, a sua natureza pecadora, a sua natureza pecaminosa, o seu afastamento de Deus. A lei está aqui mostrando quem é Deus, mostrando como Ele quer que as coisas sejam. E ela aponta então que vocês não são nada daquilo que Ele queria que vocês fossem. Vocês se afastaram tanto de Deus que a lei está aqui para mostrar o quão carnais e afastados de Deus vocês são. Então, a lei foi dada para que depois de salvos, o povo soubesse a viver de forma que agrada a Deus. E o exemplo máximo disso é lá no Egito. Deus ele olha o seu povo, os seus escolhidos, os seus filhos, escravos no Egito, escravos de Faraó. E ele diz: eu vou salvar esse povo. E ele salva aquele povo. Ele salva os israelitas do Egito e de Faraó. E ele então faz com que esse povo saia do Egito, que esse povo fuja de Faraó, faz com que esse povo passe as águas do Mar Vermelho. E então só depois de salvar esse povo, só depois de fazer esse povo passar as águas, ele então dá a lei. Então desde o começo a lei não foi dada para que aquele povo fosse salvo por ela, mas a lei foi dada para que aquele povo vivesse de forma agradável ao Senhor que já tinha salvado eles. Então nós, eu e você, a igreja de Deus, nós temos a lei para conhecer o nosso Deus, para conhecer a nós mesmos e para saber como Ele queria que a gente vivesse. Os israelitas foram salvos do Egito de Faraó. Nós fomos salvos de um mundo de escuridão e do poder de Satanás. Assim como os israelitas passaram as águas do mar, nós passamos as águas do batismo. E então, depois de salvos por esse Deus, Ele nos mostra a maneira correta de viver. Então a lei foi dada não para que nós julgássemos ela, não para que nós julgássemos o próximo, mas ela nos foi dada para que a gente conheça o nosso Deus, nós conheça a nós mesmos e nós saibamos então a maneira correta de viver. E é isso que Tiago está dizendo, é para isso que serve a lei. Não é para vocês julgar os seus irmãos, não é para vocês tentar ganhar a salvação através dela, mas é para que vocês conheçam o Deus de vocês, para que vocês saibam viver de uma maneira que o Deus de vocês vai se agradar de vocês. Vocês já estão salvos, o Deus de vocês já tirou vocês do Egito, já tirou vocês do mundo, já livrou vocês de Faraó, do Satanás, já fez vocês passarem pelas águas. Então agora vivam de acordo com essa lei para agradar o Deus de vocês, o Deus que já salvou vocês. E Tiago então ele vai falar algo a respeito dessa lei. E nessa lei, um só é legislador e juiz. Então não é a igreja a legisladora, não é a igreja a juíza da lei de Deus, mas um só é legislador e juiz. Somente Deus é juiz, somente Ele dá a palavra final quando o assunto é condenação ou salvação. Somente Deus ele é o juiz. Somente Deus pode olhar alguém e dizer: essa pessoa está condenada. Somente Deus pode olhar para alguém e dizer: essa pessoa está salva, porque Ele é então o juiz.
Somente Deus pode então decretar a salvação ou a condenação de uma pessoa, não é a igreja. A igreja foi colocada sobre a terra, a igreja tem o papel de representar Cristo na terra. E o próprio Cristo, ele falou: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo através do evangelho que eu prego. E nós hoje, como igreja, nós temos esta responsabilidade de representar Cristo na terra. E na sua primeira vinda, Cristo não veio para condenar ninguém, ele mesmo disse: mas eu vim para salvar o mundo, através do evangelho que eu prego. Então nós estamos aqui não como juízes, mas como representantes, embaixadores de Jesus. Nós pregamos o mesmo evangelho que ele pregava, um evangelho de renúncia dos prazeres da carne, um evangelho de arrependimento dos pecados de uma lei que não conhecíamos, mas também um evangelho que nos salva, que nos transforma, que nos mostra uma maneira de viver que vai agradar esse Deus que nos salvou. Então nós somos os representantes de Cristo. É por isso que a igreja é tão importante. É por isso que a igreja ela deve ser tão cautelosa naquilo que faz. É por isso que a igreja deve zelar pelo seu bom testemunho, porque ela é a representante de Cristo na terra. E Tiago também vai dizer que somente Deus, além de juiz dessa lei, somente Deus, ele é o legislador dessa lei. Somente ele diz quais são as leis, quais são as regras, quais são as formas de obedecer ou não obedecer. Somente Deus, ele é legislador deste reino. E é por isso então que a Igreja Católica ela está errada quando ela diz que ela pode então, através da sua doutrina, através da sua tradição, dizer como as pessoas devem. Cristo falou: aquele que crê em mim seja batizado. A Igreja Católica diz: você teve um filho, batize-o. Mas como uma criança com poucos meses de vida vai crer em Cristo? Então a Igreja Católica tentou legislar algo que não é da responsabilidade, não é da que ela deveria estar fazendo. Somente Deus, ele é legislador nesse reino. E as suas regras, as suas leis, as maneiras de fazer as coisas nesse reino, ele já nos deixou escrito na sua palavra. Então nós não somos legisladores. A Igreja Católica não pode ser legisladora, ela não pode criar leis novas, ela não pode tirar leis antigas, mas ela deve então ser apenas a representante de Cristo, coisa que infelizmente ela se desviou e já não faz mais. Então que a gente entenda que somente um é legislador e juiz, somente Deus. E nós estamos aqui para observar a lei, aprender com a lei, nós estamos aqui para representar Cristo na terra. Somente um é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Que Deus ele é salvação, que Deus ele é amor, nós sabemos e nós gostamos de saber. Mas Tiago está dizendo que além de salvar, Deus também ele pode nos fazer perecer. Na outra pregação a gente viu que aqueles que decidem então ser inimigos de Deus, eles se opõem a essas pessoas. Ele então se arma e batalha contra essas pessoas. E aqui Tiago está dizendo: esse rei, esse legislador, esse juiz, ele pode te salvar, mas ele também pode te fazer perecer, se assim você decidir se tornar um inimigo dele. Mas Tiago então ele fala isso. E lá em Naum, capítulo 1, versículos 7 e 8, para mim são dois versículos que trazem o amor e a justiça de Deus tão balanceados em um trecho tão curto. Que Deus é amor e que Deus é justiça, nós sabemos, mas nesse trecho de Naum eu vejo isso tudo tão resumido, de uma forma tão bonita. E Naum ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então em dois versículos, Naum está dizendo: Deus ele é amor, Deus ele pode te salvar, Deus ele pode te refugiar no tempo de tempestade. Mas se você decidir ser amigo do mundo, se você decidir declarar a sua inimizade contra ele, com trevas, então ele te perseguirá. Então o amor e a justiça de Deus tão bem declarados aqui através do profeta Naum, e também tão bem declarados
através de Tiago. Esse legislador, esse juiz, ele pode te salvar, mas ele também pode te fazer perecer. Aos Tessalonicenses, Paulo escreve, eu gosto de trazer um texto do Novo Testamento, porque muitas pessoas podem dizer, o Antigo Testamento Deus era outro, ele era malvado. Mas também aos Tessalonicenses, no Novo Testamento, então, na graça, Paulo ele vai dizer, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Então, para que não fique dúvidas, para que ninguém pense que o Deus do Antigo Testamento era tão malvado, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, Deus ele vai ser revelado, Jesus ele vai voltar, e todos aqueles que desobedeceram o Evangelho de Cristo, Deus ele punirá essas pessoas com a separação eterna de Deus. Deus ele não vai então deixar barato que essas pessoas então desdenhem da cruz de Cristo, pisem no sangue de Cristo que foi derramado, porque Deus ele pode nos salvar, mas ele também pode nos fazer perecer, e é o que Tiago, Paulo e Naum escreveram para a gente. O Senhor então ele é bom conosco, as suas misericórdias elas se renovam todas as manhãs, e é por isso que a gente não é consumido, é porque Deus ele nos ama, porque Deus ele nos quer tanto perto dele, que ele não abre o chão como ele fez lá no Antigo Testamento e fez com que as pessoas entrassem ainda com vida ao inferno. É porque as suas misericórdias nos alcançam todos os dias, porque ele é amoroso, porque ele nos ama. Mas Deus ele também, ele pode então nos fazer perecer. Para todos aqueles que olham e desprezam a cruz de Cristo, para todos aqueles que olham e desprezam o senhorio de Cristo, Deus ele também pode fazer com que essas pessoas pereçam nessa terra ou na era vindoura. Deus é que sabe se ele quiser castigar agora ou depois. O fato é que Deus ele não deixará impune aquelas pessoas que menosprezaram Jesus, o senhorio de Jesus. Como a gente já viu lá no Salmo 2, beijem o filho para que o pai não se irrite. Se convertam a Jesus, obedeçam ao Evangelho de Jesus, para que Deus o Pai então não os faça perecer. Então que a gente consiga entregar a nossa vida a Jesus, que a gente consiga então querer ver essa face salvadora, amorosa, misericordiosa de Deus, que a gente então não pague para ver Deus então punindo os pecadores, punindo os rebeldes, porque Deus ele pode então nos salvar e nos fazer perecer. E Tiago ele vai terminar e ele vai dizer: tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Só Deus ele é juiz e legislador. E tu, quem és para julgar, para condenar, para decretar algo em respeito do próximo? Tiago ele termina esse trecho fazendo, como de costume, a gente já viu, uma pergunta, para fazer com que seus leitores reflitam dentro de si. Quem somos nós para decretarmos a condenação de alguém? Quem somos nós para olharmos para alguém, olhar exteriormente para alguém e dizer, essa pessoa é salva? Nós não conhecemos o secreto. Então nós não podemos então julgar de maneira a condenar ou a salvar, porque nós não vemos como o Senhor vê, porque nós não somos os juízes nesse reino, nós somos os representantes do Filho de Deus, os representantes de Cristo. Então Tiago, fazendo essa pergunta, fazendo com que esses irmãos olhem para dentro de si mesmo, coloca esses irmãos então nos seus devidos lugares. Esses irmãos olham para dentro de si e deveriam refletir: realmente, não sou legislador, não sou juiz, sou apenas um representante de Cristo, que através das minhas obras, através daquilo que eu falo e faço, eu posso fazer com que pessoas queiram vir ou queiram se afastar.
Então essas pessoas viram quem elas realmente eram, toda a arrogância que elas tinham, toda a presunção que elas tinham. Tiago então derruba por terra fazendo essa pergunta. E Paulo, ele faz algo parecido aos coríntios. Os coríntios também, muito presunçosos, muito arrogantes, achavam que eram grande coisa. E Paulo escreve então aos coríntios e fala: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O que somos nós? Quem somos nós? O fôlego de vida que respiramos é porque Deus dá. Os nossos olhos se abrem todas as manhãs porque as misericórdias de Deus se renovaram e fez com que a gente acordasse. Quem somos nós para olhar alguém e condenar alguém? Tudo que nós temos, nós recebemos. A vida, o alimento, tudo o que nós temos, nós recebemos de Deus pela misericórdia e pela graça de Deus. A salvação que nós temos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus. O conhecimento bíblico que temos, Deus nos abriu o intelecto, nos abriu a mente para entendermos. Quantas pessoas não têm os seus olhos abertos? Paulo tinha então uma cegueira espiritual que Deus precisou cegá-lo fisicamente para que ele entendesse. E Paulo nunca então foi arrogante a ponto de se achar melhor do que os irmãos a quem ele pregava o evangelho. E é isso que Tiago está tentando nos ensinar essa noite e ensinou aqueles irmãos. Quem somos nós para julgar o próximo? Nós não somos juízes, nós não somos legisladores, mas nós somos os representantes de Cristo na terra. Que nós consigamos, através das nossas obras, das nossas palavras, de tudo aquilo que a gente é e faz, fazer com que as pessoas queiram também se render ao Senhor Jesus, porque é ótimo e maravilhoso. Então que a gente consiga entender que tudo o que temos, tudo o que somos, é tudo por causa da misericórdia e da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Tiago, então, ele mostra nesses 2 versículos que nós, sim, devemos manter os nossos valores, defender as nossas crenças, a nossa ética, a nossa moral, mas que nós precisamos ter misericórdia daqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Nós tenhamos, então, inteligência, sabedoria para lidarmos uns com os outros, que a gente não dê um mau testemunho, que as pessoas não queiram se afastar de Jesus por causa daquilo que a gente faz. Tiago mostrou, então, que nós precisamos nos render a Deus, porque somente Ele é legislador e juiz. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é porque Deus nos deu. Então que a gente não tenha a presunção de querer tomar o lugar de Deus nesse reino. Somente Ele é o juiz. E nós estamos aqui para representar Cristo, pregar o Evangelho, mostrar às pessoas que é bom, maravilhoso, quando os irmãos vivem em união. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor preparou essa noite para que a gente pudesse louvar o Teu nome, adorar o Teu nome. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, porque o Senhor não tem feito, Pai, com que a gente colha imediatamente aquilo que plantamos. Muitas vezes falamos mal uns dos outros, muitas vezes damos mau testemunho uns dos outros, damos mau testemunho do Teu Evangelho, Senhor. Nos perdoe todas as vezes, Pai, que alguém não quis se achegar ao Teu Evangelho, não quis entrar no Teu reino por causa das coisas que nós fizemos e falamos. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos mais parecidos com Cristo, que nós consigamos todos os dias viver em união, crescer e nos edificar como irmãos, que nós consigamos, Pai, viver o Teu Evangelho, que nós, Pai, nunca queiramos tomar o Teu lugar como juiz e legislador deste reino. Que nós, Pai, todos os dias acordemos e nos lembramos qual é o nosso lugar nesse reino. Servos, entregues e de joelhos aos pés do Senhor Jesus, aquele que morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados, que nós consigamos todos os dias morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz de cada dia e seguir os passos de Jesus.
que nos ensinou somente a amar o próximo, pregar o teu evangelho de salvação e transformação. Que a gente consiga, Senhor, estar sempre dispostos a te obedecer. Que nós tenhamos, Pai, conhecimento da tua lei para viver de uma forma que vai te agradar, Senhor. Que nós nunca tenhamos a presunção, Pai, de achar que merecemos a salvação que o Senhor nos deu, mas que nós saibamos, Pai, que tudo que temos e somos é pela tua graça e a tua misericórdia. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor faz e fez na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.